Bom dia. É chique, é academy, né? Porque nós vamos ser church, então já vamos ser academy, entende? Eu queria saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estou um pouco emocionada. O frio está me fazendo tremer, é o frio, viu, gente? Mas vai dar certo, amém? Eu queria te convidar nessa manhã para abrir a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 23 e 24. Por favor, se você não quiser abrir, está aqui no telão. Diz assim, Jeremias 9, 23 e 24. Não deixem que os sábios se orgulhem da sua sabedoria. Não deixem que os heróis se orgulhem das suas proezas. Não deixem que os ricos se orgulhem das suas riquezas. Se é para se orgulhar, orgulhem-se disto, que vocês me conhecem e me compreendem. Eu sou o Eterno e ajo com amor leal. Faço o que é certo, corrijo as coisas e as torno justas, e tenho prazer naqueles que fazem o mesmo. É assim que eu sou, é o decreto do Eterno. Amém? Olha que palavra poderosa. Eu quero que você repita comigo. A Bíblia está me dizendo que eu não devo me orgulhar na minha riqueza, que eu não devo me orgulhar na minha sabedoria, mas em conhecer e compreender a pessoa de Deus. Amém? Não basta nós lermos, nós temos que ler, temos que compreender e temos que conhecer, compreender a pessoa de Deus. É muito importante que eu conheça, mas mais importante do que conhecer é compreender. Algumas pessoas, elas são chamadas de analfabetos funcional. Você sabe o que é o analfabeto funcional? O analfabeto funcional é o seguinte, ele identifica o B e o A, ele identifica o L e o A, mas ele não consegue ler a palavra bala. É o analfabeto funcional. Às vezes, a gente é um pouco analfabeto funcional de Deus, porque a gente lê a palavra, mas a gente não tem aquela revelação, aquele conhecimento necessário para poder colocar a palavra em prática. Eu quero pedir perdão, porque eu não estou querendo chamar os irmãos de analfabeto. Em nome de Jesus, irmão, foi só uma comparação. Amém? Por favor, não me leve a mal. Mas é verdade, a gente lê às vezes, e aí por um motivo ou outro, né? A gente não tem a revelação necessária, e é necessário, então, que a gente venha à casa do Senhor, que a gente venha congregar, que a gente venha à nossa escola para aprender de alguém que já teve uma revelação, que já teve um entendimento, para poder viver essas verdades. Amém? Eu estou perdoada, em nome de Jesus, né? Se não tiver ficado claro, no final do culto a gente conversa baixinho bem aqui. Muitas pessoas, elas se orgulham, elas se gloriam das suas riquezas. Muitas pessoas se orgulham porque têm muito dinheiro, porque têm belas casas, porque moram assim no Alphaville, aquele cidade Alfa ali, não sei aonde, né? Muitas pessoas têm orgulho delas nisso. É ruim morar lá, não sei, mas quando eu for morar lá eu digo para você, se é bom, se não é, né? Mas melhor do que isso, a Bíblia está dizendo que é conhecer a Deus, que é viver essa vida que a gente leva aqui, ouvindo todo domingo essa palavra sendo ministrada na terça, na célula. Melhor do que tudo isso, de que riqueza, do que dinheiro, é conhecer essa palavra e ter essa revelação para as nossas vidas. Amém? E é sobre esse conhecer que eu quero que a gente reflita, quero que a gente converse agora. Imagine a seguinte situação comigo. Só imagine. Imagine que você foi preso injustamente. Você foi, sei lá, pego numa blitz, e aí identificaram alguma coisa lá errada nos seus documentos, alguma coisa, e você foi preso injustamente. E aí, para você ser solto, você teria que pagar um valor muito alto. Um valor de uma fiança muito alta. Só que você não tinha esse valor. Ok? E aí, uma pessoa que você não conhecia, que você nunca viu, foi lá e pagou a fiança para você.
E aí você foi liberado. O que é que você faria assim que você fosse liberado? Tão logo você fosse liberado, qual ia ser a sua atitude saindo dessa prisão? Eu não entendi. Ia procurar a pessoa que pagou, não é? Depois de se acalmar, tomar um copo d'água com açúcar, né, você eu com certeza ia querer conhecer a pessoa que fez esse grande favor. Agora me diga uma coisa. Espiritualmente, isso já aconteceu conosco, sim ou não? Sim. Só que tem um detalhe. No exemplo que eu dei, nós fomos presos injustamente. E na situação que nós vivemos, espiritualmente falando, de reino de Deus, nós fomos julgados, nós fomos condenados porque nós merecíamos, né? E aí só que Jesus ele veio e ele pagou um preço por nós. A Bíblia fala em Colossenses 1:13 que ele, Deus, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, espiritualmente, isso já aconteceu conosco. E aí, o que é que a gente quer, então, diante disso? Assim como você, se fosse preso injustamente, tivesse uma fiança paga, ia querer conhecer a pessoa que pagou a fiança, então a gente também deve querer conhecer a pessoa de Deus cada vez mais. Sim ou não? Porque imagina só, se ele nos resgatou sem nós merecermos, sendo culpados, porque nessa situação, como eu já falei, nós somos culpados. Então, no mínimo que nós devemos fazer é procurar conhecê-lo cada vez mais. Não basta nós entregarmos a nossa vida a Jesus, nós precisamos ter um desejo ardente por conhecê-lo cada dia mais. Existem pelo menos 2 tipos de conhecimento de Deus. O conhecimento intelectual e o conhecimento empírico. Qual é a diferença? O conhecimento intelectual é tudo aquilo que eu formulo na minha mente a respeito de Deus. É tudo aquilo que eu sei intelectualmente sobre Deus. Eu posso fazer um discurso sobre Deus, eu posso conversar sobre Deus com alguém, eu posso passar um determinado conhecimento teológico, eu posso passar um determinado conhecimento acadêmico, mas eu não conheço a essência de Deus, eu não consigo viver essa essência. Tem um autor brasileiro muito famoso, que ele se considerava ateu, até um tempo atrás. E aí ele não teve o que fazer, eu digo assim, ele não teve o que fazer e ele foi estudar Deus, ele quis usar Deus como objeto de estudo. E aí ele foi ler a Bíblia para estudar não exatamente Deus, mas ele foi estudar Jesus. E aí quando ele concluiu a sua obra, quando ele concluiu a sua pesquisa, ele diz, esse cara não é comum, ele é Deus. E aí ele se apaixonou e aí ele se converteu ao Evangelho. Se você quer saber quem é, você pesquisa, tá? Eu não vou te falar o nome dele. Então, ele queria um conhecimento intelectual de Deus. Mas ele conseguiu não só esse entendimento intelectual, mas ele conseguiu também o entendimento empírico, o conhecimento empírico. E o que é o conhecimento empírico? É quando eu não apenas conheço a Deus intelectualmente, mas eu experimento Deus na minha vida. Quem aqui tem experimentado Deus na sua vida todos os dias? Glória a Deus. É quando Deus não é apenas um objeto de estudo, mas uma pessoa com quem me relaciono. É quando Deus não é apenas uma ideia distante, mas um amigo próximo. Deus é o seu amigo próximo? Amém. Deixa eu te perguntar, qual você acha que deve ser o tipo de conhecimento que nós devemos ter sobre Deus? O intelectual ou o empírico? Os dois, mas assim, o mais importante, o empírico, porque se eu ficar só no intelectual, então eu vou estar lá igual o autor lá que foi pesquisar Deus e eu só falo sobre Deus, mas eu não conheço a pessoa de Deus na essência, eu conheço teoricamente, ok? Então olha só, existe um caso na Bíblia de alguém que parecia que conhecia Deus só intelectualmente, mas aí ele passou por uma situação tão difícil, que no final do capítulo ele diz, eu te conhecia
só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse texto está lá em Jó, no capítulo 42, no versículo 5. A gente sabe que Jó ele tinha uma vida com Deus. A Bíblia fala que ele apresentava os seus filhos a Deus, porque podia ser que algum deles tivesse pecado. Então, mesmo ele tendo toda essa vida com Deus, no final do capítulo lá, no capítulo 42, no versículo 5, ele conclui, diante de toda a situação que ele passou, que ele só conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos dele estavam vendo Deus, ou seja, ele conhecia Deus mais profundamente. E aí eu te pergunto, é possível um filho conhecer o pai, só de ouvir falar dele? Conhecer o pai profundamente, só de ouvir falar? Não. Para eu conhecer o pai de verdade, eu preciso ter intimidade, eu preciso ter relacionamento. E como é que eu cultivo esse relacionamento? No nosso caso, nós cultivamos esse relacionamento através da palavra de Deus, através da oração. A gente costuma dizer que quando a gente ora, a gente fala com Deus. E quando a gente lê a palavra, Deus fala conosco. E aí, a gente aprende na nossa escola, na Nova Aliança Academy, a gente aprende que a palavra, ela nos ensina, inclusive, a orar. Então, se eu não conheço a palavra, gente, eu não sei nem orar. Que é algo tão básico. A gente sempre diz, orar é fácil, orar é falar com Deus, né? Só que se você ora algo que está contrário à palavra de Deus, então eu quero dizer que a sua oração, ela não vai ser respondida, né? Se você está lá orando, Senhor, eu não estudei, mas eu preciso tirar um 10. Eu lamento informar que vai tirar um 0 se não estudou, né? Sei lá, se alguém está orando assim, Deus, eu estou apaixonada pelo marido da vizinha, mata ela. Deus não vai matar. Não vai matar. Né? São absurdos que a gente escuta por aí, né, gente? Então, assim, por quê? Porque a gente ouviu aqui já de manhã. Deus, ele tem princípios para nos ensinar e ele só atende às nossas orações se elas estiverem dentro do princípio de Deus. Então não adianta você, a pastora Tati ontem também falou aqui com muita propriedade, Deus ele não se importa com as lágrimas. Se você não se levantar para viver o princípio, lamento, vai ser uma vida de lágrimas. Mas não é isso que a gente quer, em nome de Jesus. A gente está aqui para trazer o conhecimento, para que você tenha o discernimento, para que você tenha o entendimento e queira viver esses princípios. Conhecer a Deus implica em amá-lo. Não dá para você conhecer Deus e não amá-lo. Deixa eu te perguntar, você não amaria alguém que deu a vida por você? Claro que amaria. Tem um monte de menina aí doida, eu queria que ele morresse por mim. Minha filha, Jesus já morreu, se contente, está ótimo. Está ótimo. Não precisa ninguém mais morrer por você. Esse amor aí não precisa mais. Acho até loucura, não chamo nem de amor. Em 1 Coríntios 8:3 diz assim, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Esse versículo ele me chamou muita atenção. Olha o que ele diz. Quando eu amo a Deus, Deus me conhece. Mas espera aí, Deus ele conhece todo mundo, não conhece? A Bíblia diz que ele nos formou lá no ventre da mãe. Mas quando ele diz que quem ama a Deus é conhecido por Deus, eu acredito, gente, que é porque Deus ele começa a olhar de maneira especial. E aí eu vou voltar para a palavra de ontem. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, não. É porque Deus, a Bíblia fala que ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, se eu faço loucuras para Deus, meu irmão, ele vai estar olhando para mim o tempo todo. Olha lá, doidinha, que eu me amo, ela me ama. Não é não? Então, conhecer a Deus implica em amá-lo. E esse amor a Deus, esse amar a Deus, implica em obedecê-lo. Não adianta também você dizer, eu amo a Deus, mas eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Ele, se quiser, que fique lá com os anjos, adorando ele. Não, não dá. Foge ao princípio. Amar a Deus implica em obedecê-lo. Em João 14:15 diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus
mandamentos. Então, amar a Deus tem que ter uma ação. E a ação é obedecer. Obedecer aos seus mandamentos. A falta do conhecimento de Deus traz destruição. Atenta para isso aqui agora. A falta do conhecimento de Deus traz destruição. Quando eu não conheço a Deus, eu estou trazendo destruição para a minha vida. Às vezes, sem saber. Em Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, diz assim: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu fui estudar esse texto. E lá, onde eu pesquisei, dizia o seguinte: não era que o povo não sabia quem era Deus. O povo sabia quem era Deus. O povo sabia que Deus tinha libertado lá os seus antepassados com um braço forte do Egito, tinha feito maravilhas e prodígios, e tinha alimentado o povo com o pão que caiu do céu e com os codornizes, sabia de tudo. Só que, olha só a loucura deles. Eles não tinham conhecimento empírico de Deus. Eles disseram que não queriam andar com Deus. Não é forte? Como é que eu sei de um Deus que é tão maravilhoso, que faz tantas coisas por mim, e aí eu decido não andar com Ele? E a Bíblia diz que esse povo que decidiu não andar com Deus, ele foi destruído por falta desse conhecimento, por falta desse querer andar com Deus. Conhecer a Deus deve ser um processo contínuo. Oséias 6,3 fala: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não existe um limite para conhecer a Deus. Ai, mas eu já tenho 50 anos na igreja, já sei tudo sobre Deus. Não sabe. O conhecimento que nós temos de Deus, ele é infindável. Deus, ele é assim, imenso, ele é insondável. Então, a gente nunca está completo de conhecimento de Deus. Por isso se faz necessário nós irmos às conferências. Por isso se faz necessário nós irmos à escola ministerial, à Nova Aliança Academy. Por isso se faz necessário nós estarmos aqui aos domingos. Por isso se faz necessário a gente vir às terças. Por quê? Porque o conhecimento de Deus, ele é infinito. O que nós temos para aprender sobre Deus não cabe nem, acredito, nem do tempo da nossa existência. Porque Ele é eterno. Então, como é que eu vou conhecer todo o ser, toda a pessoa de Deus, dentro do meu tempo que é limitado? Sendo que Ele é um Deus eterno. Ele nem tem o começo, nem tem meio, nem tem fim. Vai entender um negócio desse, né? Amém? Aí eu queria parar um pouco nesse ponto aqui para a gente conversar sobre ele. Em janeiro, o nosso pastor ele ministrou uma série falando sobre o nosso DNA. Quem lembra? E aí nessa série ele explicou, falou um pouco sobre a missão da nossa igreja, falou dos princípios pelos quais nós nos guiamos e também apresentou o nosso propósito como igreja. Amém? Dentro da missão, quando ele falou da missão da nossa igreja, ele destacou 3 pontos. Um dos pontos foi o ensino da palavra. O outro ponto foi a oração. E o terceiro ponto, a restauração do verdadeiro sentido do lar. Estão lembrados? Pronto. Eu quero destacar nesse momento o ponto 1, tá? Como já foi colocado, saiu ontem nas redes sociais, saiu agora no Nova Aliança News, que em 2019 a gente deu uma nova roupagem para a escola ministerial. E aí a primeira coisa que nós fizemos como mudança foi mudar o nome. Por quê? Porque nós vamos ser church, irmão, nós vamos ser internacional, entendeu? Então, se nós vamos ser internacional, vamos acostumar com o inglês, né? Vamos ser academy, ok? Para ficar moderno, né? Para ficar legal. A nossa segunda mudança, ela veio com a nossa grade de cursos. Dá para botar? Isso. Olha só. Nós vamos agora estar distribuídos em 4 módulos. O módulo 1 permanece com o que a gente já tinha. Nova criatura, família cristã e de fazer discípulos. Volta, amado, não tem pressa não. Vai. Obrigada.
Nesse módulo, hoje, já, quando terminar aqui, você vai se inscrever na nova criatura. Quem nunca fez nenhuma disciplina, nenhuma matéria, nunca estudou aqui na nossa escola, vai começar pela nova criatura. Ok? E aí, quem já tem nova criatura, família cristã e de fazer discípulos, vai se matricular, pode passar, no módulo 2, que é o módulo de maturidade cristã, na disciplina de autoridade e submissão. Ok? Então, assim, um módulo ele é pré-requisito para o anterior. Só vai poder cursar o módulo 2 de maturidade cristã quem tiver concluído o módulo 1, que é o módulo de fundamentos. Ok? A disciplina dentro do módulo, ela não é pré-requisito. Dentro do módulo 1, o único pré-requisito é a nova criatura. Você só vai precisar fazer nova criatura como pré-requisito dentro daquele módulo. Se de repente você concluiu a nova criatura e em vez de família cristã abriu o ID, você pode fazer. Certo? Tá dando para entender, gente? Eu tenho que desenhar. Eu desenho. Eu sou professora. Eu desenho. Dentro do módulo 2, a gente vai ter agora a autoridade e submissão. Se de repente, na segunda disciplina, não for relações interpessoais, nem for mordomia cristã e finanças, faltou um F bem ali. Nós vamos poder cursar caráter de Cristo em nós, tá? Eu sou professora, eu estou dizendo. É só para a gente brincar. Pode ficar sem um F, eu leio sem um F também, que eu leio cada coisa, gente, você não tem ideia. Entendido? Então, essas são as disciplinas novas do módulo 2, ok? Autoridade, submissão, relações, olha a eficiência, relações interpessoais, mordomia cristã e finanças, caráter de Cristo em nós. Módulo 3, pode passar. Pronto. Módulo 3 tem o título de treinamento ministerial. Aí nós temos 4 disciplinas, chamado Dons e Frutos do Espírito, Evangelismo e Missões, Panorama do Novo Testamento e Panorama do Antigo Testamento, certo? E no último módulo, é o módulo de liderança avançado. Nós vamos ter a história da igreja, não a história da nossa igreja, da Nova Aliança, a história da igreja como um todo, da igreja de Atos, tá? Aí nós vamos ter Epístola aos Romanos, o estudo de Atos dos Apóstolos e as epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, ok? Resumindo, nós tínhamos 6 meses de curso, agora nós vamos ter 2 anos de curso. Ok? Gostaram? Quem gosta de estudar, gostou. Quem não gosta, mas vai gostar. Vai gostar porque é bom, viu? Eu costumo dizer para meus alunos, gente, estudar é ruim. Aí eles olham assim para mim, né, como quem diz, ela é louca. Eu digo, estudar é ruim. Mas o fruto do estudo é excelente. Não é não? Eu estudei para ser professora, a Daline estudou para ser doutora. Olha aí a diferença. Entenderam não? Tudo bem. Deixa para lá. Não interessa. Mas o fruto é bom. Ok? E aí, quando você começa a gostar de estudar e passa a ser excelente. Porque, embora não pareça, tem uma hora que você gosta de estudar, né? Quando você está aprendendo matemática, que você fica, 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4. Um negócio chato, 2 mais 2 é 4. Mas aí, quando você pega um problema desse tamanho e deixa lá na resposta bem pequenininha e ela está certa, porque ela tem que estar certa, aí você diz, olha aí, eu sou inteligente, né? Então, assim, estudar é bom, só que você tem que ter um nível de já prazer, né? Ok. A nossa terceira novidade é o seguinte. Terminados 4 módulos, 4, 1, 2, 3, 4, nós teremos uma solenidade de colação de grau. Ok? Então, nós estaremos lá de beca. Não teve foto? Eu queria foto, gente. Desculpa, é porque eu sou assim, um pouco chata, exigente, não sei. Eu queria uma foto da beca, não tem. Mas olha só, nós vamos ter uma colação de grau. Quem aqui é formado, assim, já fez a faculdade, formou, colou grau de chapeuzinho e tudo? Baixa a mão. Quem nunca formou e tem muita vontade de se formar?
Oi? Chegou, há quanto tempo eu esperei? Chegou a minha vez. Você vai ter uma chance de se formar. Amém? Não, a gente ainda não está assim no nível de ser reconhecido pelo MEC, mas a gente chega lá. Ok? Quando a gente não vai precisar a gente chegar ainda no estádio, não, pastor, vai ser antes. Né? Vai ser antes. A gente vai chegar lá. Amém? E nós vamos ter. O MEC vai nos procurar, eu recebo, pastora. Olha aí, e vai querer reconhecer lá, dar o parecer dele de escola, em nome de Jesus. Pronto, ok. A outra novidade. A gente só até então tinha aulas dentro da escola ministerial, lá na semana e tarará. Ao longo do ano, nós vamos ter minicursos, que vai ser aberto para toda a igreja. Vai ser minicurso de um dia. Então, por exemplo, vai ter um dia aqui no mês, no semestre, que a gente vai abrir um dia, um sábado, e aí a gente vai passar o sábado aqui na igreja estudando. Um assunto bem legal, bem show. Tipo assim, escatologia, né? Vamos entender o Apocalipse, tá? O que é dragão, o que é a besta, o que é, meu Deus, quando ele fala aqui dos candelabros, que eu não entendo nada. Né? Se eu for para o inferno, o que é que vai ter lá? Você não vai, não. Em nome de Jesus, você não vai. Já quero dizer que é um lugar muito chato. Eu imagino aqui, Fortaleza, quando está perto de chover, gente, faz o quê? Muito calor. Agora tu imagina o inferno como não é? Né? Parece que tem 10 sol, eu acho, nem sei. Aí a gente vai ter uns cursos aí de escatologia. O pastor já está entrando em contato com uns caras assim, fera, top, que falta trazer o céu para a terra. Vamos ter aí cursos de louvor e adoração. Dispensações bíblicas. Quem já ouviu esse negócio de dispensação bíblica? Só os irmãos que iam para a EBD em 1800 e bolinha. Eu sei o que é isso. Aleluia. E vamos ter outros, tá? Vai dar certo. Vamos ter outros. A gente não vai divulgar tudo, que aí fica sem graça. Nós vamos ter também um curso exclusivo para mulheres nesses sábados. Que não é o curso que a pastora já ministra, tá? É outro. Mulher tem que estudar muito, tá? Para ser excelente, a gente tem que estar estudando. Ok? E aí a gente vai estar divulgando com material, com apostila, tudo bonitinho. Vamos ter também, cadê os jovens e os teens? Fala que povo. Eu vou perguntar de novo. Cadê os jovens e os teens? Pronto. Nós teremos em julho um intensivo de férias. Não vai ser de matemática, não vai ser de redação para o Enem. Ok? A irmã disse aleluia. Irmã não diz aleluia, irmã. Vamos para frente. Mas a ideia é que seja envolvendo artes e missões. Vai ser um negócio assim do papoco para quando a gente sair, mas não é do papoco aqui, é do papoco para quando a gente sair aqui, a gente sai ganhando até os mendigos da rua, todo mundo aí, né? Aquele pessoal que sempre passa aí, a gente vai ganhar todo mundo do Montes, da Itaoca, na faculdade, lá no trabalho, onde a gente chegar, amém? A intenção é essa. E aí, gente, tudo isso aonde? No seu lar, na sua casa, pertinho de você, do seu lado. Você acordou, está na igreja, piscou, está aqui. Foi. Ah, estou de férias, vou para onde? Vou para a igreja. Vou aprender. Vou buscar conhecimento. Eu preciso crescer. Amém? Sabe por quê, gente? Vocês sabiam que, acredito, eu não sei, mas talvez na época da minha avó. A minha avó aceitou Jesus, mas já tem 50 anos. Faz um pouquinho de tempo, né? Na época da minha avó, os crentes eram tidos como abestados. Numa linguagem bem cearense. Um povo tudo aqué, não sabe de nada. Não sabia, acho que o conhecimento de Deus que tinha era só assim. Diz a blusa disso, o conhecimento de Deus era desse tamanho, ó. Então a gente tem sim que buscar conhecimento, a gente tem sim que buscar uma palavra revelada. O povo está aí chorando, gemendo na rua, achando que a solução do país está no político, achando que a solução do povo está na educação, mas primeiro está em Jesus. A gente tem que estudar, mas vamos primeiro conhecer Jesus. Amém? Não entendi, amém? Ah, obrigada. A gente está quase concluindo. Conhecer a Deus nos leva a desfrutar de suas bênçãos e promessas. Olha só, o pastor falou um agorinha, não foi na hora da palavra da oferta. Ele acabou de ensinar um princípio.
O que é isso? É conhecer a Deus para desfrutar uma promessa, para desfrutar uma bênção. Vou dizer só algumas. Primeiro, nos garante vida eterna. Quando eu tenho essa revelação, quando eu conheço a Deus profundamente, eu posso entender que eu tenho a vida eterna, dentro dos princípios que nós já falamos. E aí é por isso que tem muita gente que diz que conhece a Deus, e quando escuta alguém que tem Jesus, que já aceitou Jesus, dizendo que vai morar no céu, ela diz, eu não entendo por que os crentes dizem que vão morar no céu. Leia a Bíblia, procura entendimento, você vai saber. Né? Ou então me pergunte, que eu digo. Eu não vou entrar em briga. Uma vez eu estava na faculdade e a menina falou, que eu não gosto dos crentes, porque eles dizem que vão morar no céu. Eu estava na hora da aula, eu olhei para ela, eu disse, não gosto de brigar, né? Não está nem no assunto da aula. Podia ter comprado a briga, mas não gosto de brigar, não. Se ela tivesse perguntado para mim, eu tinha dito, mas irmã, porque na Bíblia, assim, ó, deixa eu te mostrar, né? Que a Bíblia também diz que a gente deve evitar as discussões, né? Então, eu acredito que ela já se encontrou com Jesus na hora dessa. Mas não foi morreu, não, ela aceitou Jesus. Então, olha só, nos garante vida eterna. Irmão, que se ela não conhecia Jesus e morreu, ela ia para o inferno, não ia se encontrar com Jesus, né? João 17,3 diz assim, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Segunda bênção que eu posso citar para você, a Bíblia fala que nós seremos colocados em alto retiro. No Salmo 91,14 diz, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Isso é Deus falando para mim e para você. Poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Sabe o que é colocar em alto retiro? É colocar assim num lugar bem protegido, sabe? Bem guardado, bem reservado. Porque você amou o Senhor, porque você buscou esse conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus e da sua verdade traz libertação do pecado. É por isso que hoje nós estamos aqui. Eu conheço uma pessoa que ela ainda não tem esse conhecimento de Deus. E aí, por exemplo, se ela escuta algo do tipo assim, você conhece aquele rapaz que era drogado lá da rua, tal. Ele agora aceitou Jesus, ele é crente. Aí ele faz assim, ó. Como é que pode? Não entendo não. Não, deixa para lá. Ele fala assim. Mas por quê? Porque ainda não conhece a pessoa de Deus. Eu tive a oportunidade de dizer para essa pessoa esses dias. Eu disse, deixa eu falar uma coisa. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus, ele veio para os doentes. Ele não veio para os que são bons, que estão sãos. Ele veio para os doentes. Então, esses, assim como nós, são os que precisam mais. Para ver se ele entende. Vai chegar a hora dele também, em nome de Jesus. A Bíblia fala em João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E diz também lá no 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero encerrar e eu quero te fazer duas perguntas. Você não vai me responder, você vai responder para você mesmo. Há quanto tempo você está na igreja? Eu não vou dizer quanto tempo eu estou na igreja, senão você vai pensar que eu aceitei Jesus na maternidade. Mas responda para você. Há quanto tempo você está na igreja? Agora responda para mim. Não, responda para você, desculpa. Qual é o nível de conhecimento que você tem sobre Deus? Se você está na igreja há 1 ano, é razoável que você conheça pouco. Razoável. Se você está na igreja há 2, 3, 4 anos, você já deve ter um pouco mais de conhecimento do que quem entrou há 1 ano, 6 meses. Agora, se você está há 15 anos, 20 anos, 25 anos, porque aqui não tem ninguém, né? Tão assim, né? 25 anos, o seu conhecimento de Deus, ele já deve estar um pouco mais elevado. Ele já deve ser um pouco mais elevado. E se ele não for, eu quero dizer que Deus está esperando algo de você.
Deus acha que fica olhando lá assim, ó. Quero saber quando é que vai se interessar de saber direito quem eu sou. Por quê? Porque não dá para receber essa pessoa de Deus e não amá-lo e não querer conhecê-lo mais e mais. Tudo muda quando passamos a conhecer a Deus. Quando passamos a conhecer a palavra de Deus, nos tornamos íntimos dele. Passamos a sentir prazer em Deus. Sentimos prazer em vir para a igreja e adorá-lo. Você não vê como uma obrigação. Ah, meu Deus, lá veio eu para a igreja. Fazer o quê, né? Hoje é domingo? Hoje é domingo, pastor? Ah, tem que ir, né? Tem que ir, né? Não. Quando nós conhecemos Deus, nós temos prazer em vir para a igreja adorá-lo. Não só receber. Ah, eu vou para a igreja receber a minha bênção. Venha, mas venha para adorar primeiro. Porque depois que você adorar, a bênção é liberada. Enquanto você não adora, Deus nem olha. Ou então olha, adora, bichinho, adora. A nossa prioridade é fazer a vontade dele e não mais a nossa. Olha que profundo. Quando eu conheço a Deus profundamente, a minha prioridade já não é mais a minha vontade, mas a vontade dele. Eu quero te levar hoje a refletir sobre tudo o que foi dito, mas principalmente agora sobre essas duas perguntas. Quanto tempo faz que você está na igreja? E que conhecimento você tem de Deus hoje? Talvez você já tenha algum tempo na igreja, mas pouca coisa tem mudado na sua vida. E aí eu quero te dizer, quem sabe, se não é porque o conhecimento que você tem ainda é muito raso e superficial. Quem sabe? Não posso te afirmar, mas você deve saber. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e pensar sobre isso que nós falamos. E aí, enquanto você pensa, você adora, você, se for o caso, se arrepende. Porque Deus, a Bíblia fala que Ele deseja que nós o busquemos. Ele está esperando. Ele está esperando nós nos posicionarmos. Ele está esperando nós desejarmos, tomarmos uma posição diante dEle. Então eu quero que você pense nessa manhã. Que você agora reflita e que adore. Em nome de Jesus.